Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas ao programa Menos 5 mais 5 igual a 50. Esse é um aquecimento para o programa Menos 5 mais 5 igual a 50. Aqui eu vou discutir estratégias para aumentar em 50% o lucro do seu restaurante. Isso acontece quando você consegue diminuir 5% dos custos e aumentar em 5% o seu faturamento. Eu sou a Kênia Souza, sou restauranteur há quase 20 anos e o tema de hoje é mão de obra e treinamento no food service. O restauranteur de sucesso, o dono de restaurante de sucesso, é aquele cara que tem consistência, né? Aquele cara que está muito presente nos negócios, né? Eu costumo dizer também que um restaurante que vende muito dá praticamente o mesmo trabalho que um restaurante que não vende tanto, porque os custos são praticamente os mesmos, né? O que vai mudar é o seu custo variável, mas o seu custo fixo, via de regra, não muda. E o trabalho, a mão de obra, que é abrir, né, servir, atender os clientes e tudo mais, isso também não muda. Então, vai dar trabalho vendendo muito e vai dar trabalho vendendo pouco. Então, bora fazer esse negócio vender muito. Bom, e para falar de treinamento, gente, embora eu faça muito treinamento na empresa, a gente tem o hábito de fazer uma reunião semanal e com isso a gente faz um treinamento na sequência, mas eu tenho uma convidada que vai falar sobre treinamento e é uma expert no assunto. E nós temos uma parceria de longuíssima data. A gente tem uma parceria aí de pelo menos uns 20 anos, né? A gente entrou junto praticamente no mercado de trabalho e essa parceria é uma parceria que sempre deu muito certo. O nome dela é Sabrine Bilibil, ela é diretora da FR Vendas, é turismóloga também, minha colega de profissão, especialista em docência e gestão de recursos humanos. Ela estuda bastante o desenvolvimento das pessoas, né, com foco na comunicação e nos relacionamentos. Atualmente, ela trabalha com consultoria e treinamento. E é uma apaixonada por ajudar pessoas a se tornarem profissionais mais maduros e mais capacitados. Então, eu vou chamar minha convidada aqui para entrar comigo. Oi, Sabrine. Me ouve bem, Kênia? Te ouço bem. Tudo bem? Que linda! Tudo bem, obrigada, muito obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra ter você aqui comigo hoje. De Que verdade, bacana, muito sabe? legal. Muito Sabe legal que esse eu teu tenho projeto. Pode falar. Então, eu queria falar que está muito legal esse teu projeto. Não tenho conseguido acompanhar todos os vídeos, mas o que eu vi até agora, muito bacana, muita dica valiosa, de graça, né? Para o restaurantera aí. De graça. Mas eu ia dizer que eu estava olhando a minha monografia esses dias e tinha um texto lá sobre a vida do dono de restaurante. E olha que coisa, porque na época eu ainda não tinha um restaurante, né? Eu estava me formando. Então parece que eu já estava me preparando para esse momento. O assunto da minha monografia era sobre franchising. E ter estudado, ter preparado isso me ajudou e contribuiu muito naquele início, né, da carreira. E aí, mas estou contando tudo isso porque tem uma dedicatória para você lá. Você lembra disso? Tem uma Tem que tirar. dedicatória ali onde eu falo que você era uma inspiração para mim, né? Que bacana. Tira uma foto e me manda para eu relembrar direitinho dessa dedicatória aí. Vou ficar bem Vou, feliz. vou mandar, sim. Sabrine, mas eu fiz uma breve apresentação sua antes de você entrar, mas eu gostaria que você falasse agora, tá? Vou passar a palavra para você falar do seu trabalho e o que você tem feito aí para o setor de food service. Certo. Vamos lá, então. O meu trabalho, como você disse, ele consiste, né, hoje em treinamento e consultoria dentro das empresas. Então, eu costumo, num primeiro momento, fazer um diagnóstico, conversar com o empresário, né, ver aonde estão as dores dele,
para daí, então, propor algum trabalho, alguma coisa mais específica, ações mais específicas. Mas eu tenho percebido, né, Kênia, você sabe que há muito tempo eu trabalho com isso, que o treinamento isolado, ele não traz o mesmo resultado do que o treinamento com acompanhamento. Quando você acompanha a equipe, né, dá o treinamento e após esse treinamento acompanha a equipe por algumas semanas, você consegue cobrar o resultado. Porque isso não acontece só na área, né, dentro da questão do food service, mas em qualquer área. Os treinamentos têm uma tendência as pessoas fazerem, né, se agitarem um pouquinho, terem uma mudança de início e depois cai no esquecimento. Então, tem que ser mantido isso, e o acompanhamento ajuda a fazer isso. Então, hoje, o meu trabalho ele consiste nisso. Faço treinamentos específicos para a empresa, né, de acordo com o gargalo dela, e eu vou acompanhando e percebendo outros gargalos durante esse acompanhamento e moldando novos treinamentos. Mas o foco, como, né, você também disse ali quando você me apresentou, ele tem sido comunicação e relacionamento, que também é uma coisa que eu venho percebendo, as equipes que não conseguem se comunicar bem, elas não se relacionam bem. Consequentemente, gera um monte de conflito e um monte de problemas para a empresa. Problemas, às vezes, não tão grandes, às vezes pequenos, mas que interferem totalmente na rotina e na qualidade, né, do desenvolvimento do trabalho como um todo. Sim, com certeza. E, Sabrine, você estava falando aí, eu estou lembrando aqui de um treinamento que você deu lá na empresa, no meu restaurante, que você passou um videozinho, aquele do azulzinho, Aham. do cinza, é A azulzinho. like. Isso, a like. Menina, eu tive que me segurar para não cair em lágrimas na frente da equipe, porque eu fui ficando tão emocionada com aquilo, sabe? E tentando me controlar, tentando segurar a onda, porque ali eles estão com o olho em quem está aplicando o treinamento e com o olho no gestor, né? Para ver, tipo, tô respondendo, tô sendo, né? Então, eles ficavam de olho em mim e eu passando mal de vontade de chorar, menina. Então, e ainda você apela no emocional ainda, entendeu? Para alcançar algum estado de consciência, explica isso, porque aí rola uma abertura, como que é? Sim, tem que fazer uma reflexão, né? Às vezes você tem que apertar o calo ali para a pessoa, né, tomar uma pancada, né, e conseguir refletir melhor, e conseguir trazer a vida dela e refletir sobre a vida. E esse filmezinho, ele é curtinho, pequenininho, mas ele faz isso, né? Porque se a gente deixar, a gente entra no modo automático rapidinho. E aí não tem, né, você não vai conseguir ser feliz nem no trabalho, nem em casa, em nenhum lugar, quando a gente entra nesse ciclo, nesse looping, né, que é o que o filminho fala. Quem quiser procurar, e procura, tem no YouTube, A Like, é o nome do filminho. A like, né? Eu acho até que eu vou escrever aqui, se você não se importar, né? Porque é a like de parecido mesmo, né? Isso, Vamos ver se eu consigo enviar aqui. Foi. Mas assim, eu percebo que existe uma entrega, pelo menos assim, a minha equipe é uma equipe muito feminina também, né? E as mulheres, elas têm essa entrega maior, né? Os homens ficam meio numa pose ali, dando um de durão. Às vezes o cara tá também muito emocionado, mas não se entrega. A mulher, ela já se deixa levar mais facilmente, né? Você percebe isso? Sim, isso é bem comum. Já aconteceu, né? Faz muito tempo que eu estou na área de homens também se entregarem mais, até se emocionarem, chorarem mesmo, já aconteceu. Mas a mulher é mais comum. E às vezes ela se segura, ela vem no final do treinamento falar alguma coisa, né? Vem no final do treinamento agradecer, e às vezes vai a lágrimas mesmo. Aconteceu uma vez um fato numa empresa que eu ministrei um treinamento, e era um treinamento sobre gestão de conflitos. E a empresa era uma empresa que tinha um espaço, né? Às vezes a empresa não tem, às vezes a gente improvisa, né? Coloca um projetor, coloca na TV, coloca no computador mesmo, ou sem nada, mas essa empresa tinha um espaço específico para fazer os treinamentos. E foi chegando o pessoal, né? Foi chegando, eu não lembro se era de manhã ou à tarde o treinamento, enfim, as pessoas foram chegando e foram sentando. E eu dei um treinamento inteiro sobre gestão de conflitos, que é um treinamento bastante reflexivo. No final, aí foi um rapaz.
ele pediu a palavra. E ele pediu a palavra, já tinha terminado, encerrado. Aí ele pediu a palavra e ele falou assim: eu preciso falar uma coisa. Ele falou: eu entrei aqui, não tinha nenhum lugar para sentar. E eu tive que sentar do lado. E aí ele falou o nome da pessoa. Sentei do lado da fulana. Eu e a fulana não nos conversamos há 2 anos. Nós tivemos uma briga e nunca mais conversamos e eu quero te pedir perdão. E pediu perdão ali, os dois entraram num choro, foi assim, todo mundo se emocionou na hora, porque foi bem legal. E era um homem, ele que tomou a iniciativa, ele que, né, e eles resolveram o conflito ali após o treinamento. Nossa, muito legal mesmo. Até, eu acho que é um desafio nosso também, né, que nós que temos filhos homens, eu tenho 2 meninas e um menino, mas de fazer homens que se entregam para a emoção, né? A gente tem que ensinar isso. Eu acho que esse negócio de que homem tem que ser durão, gente, isso precisa ficar no passado, né? Tudo isso que a gente não resolve, que a gente carrega, isso a gente acaba adoecendo, né? E os homens sofrem, tem mais índice aí de homem infartando do que de mulher infartando, porque a mulher, se ela precisar falar, e eu digo porque na minha cozinha é basicamente mulher, né? Eu tenho mais homens no atendimento, mas a cozinha é reino absoluto da mulherada. E elas falam, sabe? O que elas têm para falar ali, elas falam, e elas, na mesma hora que elas brigam, elas também se acertam, e são muito parceiras uma da outra. Quando uma está precisando, as outras se juntam. Nós temos umas premiações lá, então, quando uma está numa necessidade extrema lá, elas se juntam para ajudar aquela. É muito legal. Cria-se uma irmandade, né? Mas, Sabrine, o papo está delicioso, falando de coisas gostosas, mas eu preciso entrar num dado alarmante aqui para a gente poder falar da importância do treinamento. Na live passada, não sei se você acompanhou, mas eu comentei, né, que tem uma estatística e estão divulgando esse número, né, que 4 em cada 10 bares e restaurantes do país fecharam as portas definitivamente no ano passado. Então, assim, ontem foi um dia do meu desabafo também, porque eu contei uma decisão difícil que eu tive que tomar no ano passado de fechar uma das empresas. Então, mas eu fiz isso por quê? Porque se eu insistisse, eu poderia comprometer as 2 empresas. Então, você tem que tomar uma decisão, e ontem eu expliquei, depois eu vou disponibilizar esse material, mas ontem eu expliquei quais foram os critérios que me levaram a essa tomada de decisão. Quando você tem gestão, quando você tem os números, fica mais fácil de você tomar uma decisão. Mas eu quero ouvir a sua opinião com relação a isso. O que você tem sentido do mercado, né? No que o treinamento impacta nisso? Fala um pouco sobre isso. Você teve que demitir, Kênia, nessa pandemia? Teve que reduzir a equipe? Uma das coisas que eu percebi foi isso. Muitos empresários que conseguiram se manter, que estão aí ainda, tiveram que reduzir consideravelmente a equipe. Esse é um primeiro fator. O segundo, alguns estão até hoje com contas atrasadas. Então, também é algo que, né, implicou aí num desgaste emocional para o empresário e para a sua equipe. E aí, a gente falando de treinamento, você mesmo, né, falou aí na tua introdução, o treinamento é importantíssimo, e se o empresário não tem como investir, ele tem que fazer ele mesmo. Ele tem que se reunir com a equipe. Não precisa ser treinamento, pode ser uma reunião, mas a reunião é fundamental, né, para falar, estamos aqui, somos nós agora, e a gente precisa se abraçar e seguir em frente. Confiar um no outro e seguir em frente. Então, no momento, eu percebo que muitos ainda estão retraídos para investir num treinamento. Mas existe procura. Alguns ainda procuram porque entendem que o treinamento é um investimento e não um custo. Perfeito, porque, Sabrine, criou-se uma instabilidade, né? Então, assim, quando você imagina você que é empregado, né, e que você tá vendo que tá rolando umas cabeças. Você pensa assim, poxa, a qualquer momento eu posso ser pego de surpresa
e eu tenho uma série de compromissos, eu tenho aluguel, bababá, porque é uma mão de obra que a maioria não tem casa própria, então eles pagam aluguel, e eles dependem daquele salário para viver, cara. Então, ninguém quer ser pego de surpresa. E essa instabilidade, isso reflete no atendimento. Você concorda comigo? Totalmente, totalmente. Essa história de que o profissional é uma coisa, o pessoal é outra, eu nunca concordei. É muito difícil você conseguir separar totalmente. Nós somos uma pessoa só. É claro que você tem que se concentrar, tem que respirar diferente, fazer uma meditação, enfim, né? Apelar para vários meios aí para você estar mais tranquilo no seu ambiente de trabalho. Mas a tua preocupação está ali, está na sua cabeça. Dificilmente você vai conseguir isolar ela totalmente. Então, pode refletir sim. Então, por isso, né, a importância de estar mantendo essa equipe motivada, o empresário mesmo, o próprio proprietário fazendo isso, se ele não consegue, né, ter alguém de fora para investir. E alguns, Sabrina, eu percebo também o seguinte, alguns usam até, assim, sabe, numa forma de ameaça, do tipo, olha, tá, sabe, já estávamos com mais de 13 milhões de desempregados, né, a coisa tá piorando. E isso só gera mais instabilidade. Isso só deixa a equipe mais apavorada, e quem está apavorado começa a cometer erros, né? A pessoa não está atenta mais, né? Fora a questão que você falou da motivação. Mas eu sempre falo que é o looping da cagada. Sabe o looping da cagada? Quando você levanta da cama estabanado, já chuta o cantinho da porta, quase quebra um dedo, aí você chega na cozinha, vai tomar café, você queima a língua, você vai trabalhar, arranha o carro, você entra naquele looping, por quê? Porque é desespero, cara. Uma coisa vai levando a outra, e aí o empresário que toma, infelizmente, né, também falo que nós, empresários, também somos seres humanos e também temos os nossos momentos mas a gente não, infelizmente, a gente não tem esse direito. Tem que segurar a onda em casa, ali, se concentrar, chegar na empresa plena, né? E tentar passar segurança, né? Porque o que eles precisam para trabalhar bem, no meu ver, é segurança e estabilidade. Mas eu tenho um número aqui, também que eu comentei ontem, Sá, que é de acordo com o CAGED, né? Já são mais de 236 mil, né, em todo o país de desempregados, mas que esse número chega a 1 milhão se você for pensar em toda a cadeia produtiva. E aí você sabe que também a gente tem uma informalidade gigante, então esse número, ele alcança outros patamares ainda, né? Com certeza. Com certeza. Retomando só um pouquinho o que você estava falando, Kênia, a questão, né, da gestão baseada no medo. A pior maneira de você fazer uma gestão de equipe é você fazer a gestão baseada no medo. É a gestão do medo mesmo. Você só apavora todo mundo e você não vai ter o resultado. E outro fator que você falou, né, de você estar bem, o empresário tem que chegar e passar segurança, eu costumo dizer que a liderança é uma posição muito solitária. A gente não pode dividir nossas dores com toda a nossa equipe. A gente tem que procurar outros pares para dividir essas dores. E evitar mesmo, porque tem empresário que não consegue, né? Ele vive na base do sincericídio, ele é sincero demais. Sincericídio, Isso, assim. E aí ele vai, né, sincericando, né, assassinando um monte de gente, né, com as verdades dele. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Ele tem que conseguir respirar e achar o seu equilíbrio para daí sim se comunicar bem com a equipe. Sim, eu tenho dado algumas dicas com relação a isso, porque eu mudei, Sabrina, muito o meu modus operandi, assim, sabe, no meio de tudo que a gente viveu ano passado. Você que me conhece há muitos anos sabe que eu sempre fui eletrônica. Eu era daquela que já acordava cedo, acelerada e queria viver tudo e resolver tudo. E o ano passado nos ensinou que, cara, o controle é uma ilusão, tá? A gente tem que ter, claro, o controle dos números e tudo mais, mas não adianta a gente pensar que pode controlar
o externo, né? Eu tenho falado muito isso nas lives, a gente tem que pensar assim, o que eu consigo controlar, o que eu consigo fazer a gestão, né? Então eu vou focar nisso, porque eu não conseguia controlar o lockdown, não poderia ir contra uma normativa, uma lei que saiu, ó, fecha. Ia falar o quê? Não, nós somos anarquistas e nós vamos abrir, eu não quero nem saber. Não existe isso. Então, são coisas que fogem do teu controle. Então, o sofrimento ali não adianta. O sofrimento é só para te colocar num lugar péssimo de tomada de decisões afoitas, né? E vira em insônia e gastrite. Exato. Porque a gente não tem controle nenhum. Você tem que simplesmente seguir, né? O governo querendo dar um de pai, né? De pai e de mãe, querendo tomar algumas tratativas a custo do empresariado, porque o empresariado é quem custeou tudo isso, né? Tanto é que a gente acabou de falar desse número tão alarmante, e isso está só começando, porque ainda virão os reflexos, né? Dessa retirada do mercado, né? Porque essas pessoas, elas vão ter que se recolocar no mercado de alguma maneira. E essa pessoa que tinha um poder de compra alto, porque o empresário bem-sucedido, ele ganha bem, sim. Então, ele vai ter que se sujeitar a entrar no mercado, talvez ganhando, Sabrine, sei lá, 1/3 do que ele costumava ganhar como empresário. Você concorda? Que esse cara vai ter que baixar a bola? Com certeza. Né? Então, eu acho que ainda vem coisas piores por aí. Mas, Sabrina, deixa eu te contar que eu usei um dos recursos, também não quero aqui, ó, só massacrar o governo, não, porque eu usei algum dos recursos. Muito embora os recursos também não foram suficientes, mas foi um remédio ali que a gente conseguiu aplicar. Então, eu usei a MP, né, a medida provisória ali de afastar esses funcionários. E como eu contei antes, eu tenho uma equipe muito feminina e elas gostaram porque foi uma oportunidade de ficar com os filhos em casa, tal. Mas quando essas pessoas voltaram para a empresa, elas voltaram com estabilidade. Então, o empresário que tomou essa decisão, ele teve que lidar com essa questão também. Olha, afastei durante 2 meses, mas agora, no momento em que eu não preciso dessa mão de obra, uma vez que a gente estava trabalhando praticamente só com delivery, e aí você faz o que com essas pessoas? Eu tive que absorver. Sim, né? sim. Tive que absorver isso, e não tinha tanta demanda. Eu vou te falar, o meu restaurante, ele foi lavado do teto até o último lá da rua, entendeu? Por quê? Porque você precisa manter o cara funcionando até para a cabeça dele ficar boa, porque senão ele fica lá, ó, pessoal, vai dar ruim aqui, hein? Porque não tem serviço, né? Você percebia isso nos seus outros clientes? O pessoal comentava isso também, tipo, o que eu faço com essa galera agora, né? Sim, sim, sim. Teve alguns, né, que demitiram uma parte da equipe já, teve alguns que reduziram, redução de carga horária, e alguns também afastaram temporariamente e depois tiveram que lidar com isso, sim. Foi uma situação comum. E realmente aproveitaram para fazer dessa forma, arrumar estoque, fazer aquelas coisas que nunca tem tempo, né? Vamos fazer um 5S na empresa. Sim. Aproveitamos para fazer isso. E também treinamento, né? Foi aproveitado muito para fazer treinamento. A gente fazia via Zoom, né? Foi aí que a gente aprendeu a fazer tudo de forma online, e cada um na sua casa, e muita reunião, muito treinamento. Eu fazia treinamento o dia inteiro, praticamente, naqueles períodos aqui, Cascavel ficou fechado total, a gente fazia muito. Que legal. Então, eu ia te perguntar agora para você, ia te falar para você comentar sobre como é o treinamento em company. Mas acho um ponto super importante também. Você faz, então, treinamento via Zoom também. Se, por exemplo, sei lá, a gente decidiu fazer, Kênia, eu tenho um valor para ir na tua empresa, um valor para fazer via Zoom. Sim, sim. Acabei me adaptando, né, via Zoom, assinei o Zoom ali, porque era uma ferramenta nova de trabalho,
e faço sim via Zoom e traz resultado também. As pessoas é engraçado, tem equipes que são mais, né, que eu tô há mais tempo, então estão mais à vontade, então as meninas ficam com toalha no cabelo, deitadas, os filhos em volta, e, né, tomando um vinho, um café, as pessoas ficam mais à vontade e participam também. Então foi uma alternativa e eu uso até hoje. Muitas vezes a gente opta por fazer via Zoom, até porque algumas empresas que eu atuo hoje têm os espaços bem reduzidos, e aí a gente não pode ainda, né, tá aglomerado, muito junto, então faz via Zoom ainda. Tá, mas e as dinâmicas? Eu adoro as dinâmicas. E os vídeos Elas... Não, os vídeos eu consigo passar via Zoom. As dinâmicas já são um pouco mais difíceis. Você sabe que eu costumo fazer bastante dinâmica de escrever, né? Eu gosto de colocar as pessoas para escreverem, para refletirem, para pensar na vida e pôr no papel. Então, essas eu continuo fazendo. Agora, aquelas, né, que envolve se mexer e interagir com o outro, fica mais difícil. Essa realmente não consegui adaptar ainda. Sim, você sabe que esses dias a gente abriu as cartinhas. Você lembra Olha, daquela dinâmica? claro, E aí você pediu para claro. guardar 6 meses, não foi? Isso. Era das A cartinha metas? do futuro. Cartinha para o futuro. Era das Você... metas? Tinha que escrever as metas? Era a dinâmica consiste, primeiro você faz uma cartinha para você do passado, né, dependendo da sua idade, aí tem gente que tem que voltar 20 anos, tem gente que volta só 5, tem gente que volta 3, né, dependendo da idade da equipe, mas você volta um pouco, escreve uma cartinha para você, dando um conselho para você mesmo. Se você pudesse voltar ao tempo, o que você faria, né? O que você falaria para você? Né? Não se envolva com isso, não faça aquilo, escolha isso, enfim. E a segunda parte dessa dinâmica é a cartinha para você no futuro, só que não um futuro tão distante, um futuro mais curtinho. Como que eu quero estar daqui a 6 meses? Que aspecto da minha vida eu quero melhorar? Eu quero buscar melhorar, ter menos conflitos com meus familiares, no meu ambiente de trabalho, eu quero ser um professor melhor, um profissional melhor, eu quero ler mais, eu quero frequentar academia, o quê? Então, cada um escolhe uma ou algumas metas e coloca ali, escreve para si mesmo e depois desse tempo abre as cartinhas. Eu deixei contigo, né, para você entregar para eles. Sim. E como é que foi? Como é que foi o pessoal abrindo as cartinhas? Não, umas rindo loucamente, assim. Então, eu também não podia falar, gente, me conta, né? Quem quis comentar alguma coisa, assim. Mas eu confesso que eu fiquei curiosa, porque eu pensei, umas rindo muito, outras já com uma cara chateada, né? Do tipo, talvez não rolou. Sim. Eu acho que também nem todo mundo sabe fazer essas metas de curto prazo, né, Sá? Porque Sim, a pessoa não pode falar assim, eu quero. O cara não tem nenhum carro, aí ele fala que quer comprar, sei lá, um Porsche. Eu tô com ideia fixa de Porsche, que eu só falo de Porsche ultimamente. Mas o cara não pode fazer uma coisa utópica, então nem todo mundo sabe fazer as metas, e depois fica chateado, frustrado, porque, claro, 6 meses, né, não é muita coisa que você consegue realizar. Normalmente eu oriento para não fazer dessa forma, né? Para escolher coisas que realmente são alcançáveis naquele espaço. Mas é engraçado que as pessoas esquecem, né? Porque passa 6 meses, elas não se lembram que elas têm uma carta para receber delas mesmas, né? Então é um susto. E aí, quando elas, né, percebem ali que elas não fizeram aquilo, algumas ficam bem chateadas, né? Consigo mesmo. Chateada. E eu costumo fazer assim. Quando eu estou na empresa atuando, né, que é um cliente fixo, eu falo que a cartinha vai vir daqui 6 meses. Só que passam 3 meses e eu entrego a cartinha. Eu falo, estou te dando uma chance. Você tem mais 3 meses para tentar resolver. Daí o cara tá sem saída. Ele tem que dar um jeito de fazer acontecer. Que legal! Você está falando isso para eu querer ser a sua cliente fixa, né? Sua vendedora. Olha. Você sabe que essa energia que vem com o treinamento, de alguém que vem de fora para dar o treinamento na empresa, é muito legal. Nossa, eu sinto que eles se sentem valorizados. Nossa, quando a gente faz aquele evento, eu já vou falando uma semana antes, eu falo, pessoal, olha, pelo amor de Deus, hein?
ninguém vai faltar, porque a Sabrine vai vir aqui, o treinamento vai ser super legal, vai ter um monte de atividade, um monte de dinâmica. Então, para eles é um evento. Por quê? Porque o nosso dia a dia é esmagador, entendeu? É pauleira. Se tá chovendo, é o delivery aqui. Se não tá chovendo, é o balcão, é o salão. E um dia que tem treinamento, eles sabem que é um dia todo mágico, um dia diferente, e que eles serão ouvidos. E ouvidos por alguém de fora, então eles se sentem mais, sei lá, mais empoderados, eu acho, para falar o que eles pensam. Você percebe isso? Sim, sim, com certeza percebo. Principalmente quando a gente já está, a tua equipe já conhece há muito tempo, né? Então já tem o quebra-gelo já aconteceu. Quando é uma equipe nova que eu estou chegando, às vezes demora um pouquinho, mas acontece sim. Eu acabei introduzindo, você não viu ainda isso, eu introduzi esse ano não, né? Estamos recém nesse ano, introduzi quase no final do ano passado, nos meus primeiros slides ali, quando eu vou me apresentar para a empresa, que eu não sou psicóloga, porque todo mundo acha que eu sou psicóloga. Os colaboradores vêm e me contam a vida inteira deles, né? Todos os problemas, e chega a ser engraçado. Alguns chegam a me pedir remédio. Que remédio você acha que eu tomo para ansiedade? Já estou me elegendo psiquiatra aí, ó. Então, remédio? Ah, não. Sim, sim. Então, eu tive que colocar no slide que eu não sou psicóloga. Eu sou uma excelente, eu sou boa ouvinte, eu sou uma excelente ouvinte. Eu ouço bastante, escuto, né, com atenção, converso, mas não sou psicóloga. Sim, e você falou uma coisa, você é muito boa ouvinte mesmo. E aí as pessoas abusam. E eu me incluo, porque quando você vai lá ouvir as minhas dores, eu também faço um muro de lamentações, que eu falo, Sabrine, tá difícil de engajar a equipe, me ajuda, vamos fazer um motivacional, né? Então, é um momento assim que não é só o funcionário que chora as pitangas, o empresário chora as pitangas também, total, né? Sim, muito. Bastante. Ai, ai, mas você sabe que, como você falou, né, a liderança é muito sozinha, né, Sabrine? Então, quando você tem um consultor ali para chamar de seu, você quer aproveitar aquele momento também para falar assim, cara, tá difícil. Será que tem algum ponto aqui que eu não estou enxergando, né? Então você deposita também a sua esperança ali de que o consultor vai ter uma sacada, assim, rola até uma responsa, né? De você pensar assim, meu Deus, agora o cara quer um milagre aqui. Milagre eu também não faço. Né? Espera lá, vamos organizar esse negócio aqui. Eu estou aqui para falar com a equipe, não estou aqui para resolver os problemas da sua empresa, né? Exatamente. Tem uma tendência, isso é bem comum. E eu também falo, na verdade, eu falo isso antes de fechar o contrato. Antes de fechar o contrato, eu falo que eu não faço milagres, que eu não sou a solução para todos os problemas deles, e que é muito importante que o empresário se envolva. Quando eles contratam, né, o meu trabalho, o trabalho de um consultor, de um profissional da área de treinamento, não adianta nada se eles continuarem fazendo tudo igual eles já faziam, com a mesma rotina, da mesma forma. Já aconteceu em clientes antigos de eu ouvir do colaborador, né? Você veio ali e falou sobre comunicação assertiva, mas você já viu nosso chefe se comunicando? Porque ele não melhorou, porque ele continua gritando, porque ele continua batendo na mesa. Então, é muito comum isso ocorrer, né? Hoje, com os clientes que eu tenho, né, são clientes mais maduros, né? Você mesmo, a tua equipe, mas no passado eu tive essas situações, sim. Então, hoje, quando eu vou fazer a visita, eu já coloco a responsabilidade para o empresário. Falo, se você não começar, né, a mudança por vocês, se você não começar a realmente aplicar o que eu estou falando no treinamento, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, tem que fazer mesmo. Outro detalhe, acho que até já aconteceu uma vez com a gente aí. É comum o empresário não querer participar de alguns treinamentos, para deixar a equipe mais à vontade. Às vezes, você optou algumas vezes, eu também sugeri, isso é bacana, às vezes é importante, mas não de todos. Ele tem que estar presente, sim, em boa parte, na maior parte dos treinamentos, até porque é ele que vai estar no dia a dia.
É ele que vai estar lá com a sua equipe 8 horas, 12 horas por dia, e é ele que vai ter que cobrar essa equipe. E também demonstrar essas mudanças. Como hoje o meu foco, mesmo, né, dentro da área de restaurante, em qualquer área, ele é um foco bem comportamental, bem focado em comunicação e relacionamento, se o empresário não mudar nesse sentido, dificilmente a equipe dele vai abraçar e vai mudar. Então, ele precisa começar a aplicar mesmo. E assim, não são coisas difíceis, não são difíceis, são coisas simples. Começar a dar e receber feedback, né? Porque a cultura do feedback, as empresas que conseguem implantar essa cultura do feedback, de conseguir falar para o colega o óbvio, o colega não está fazendo da maneira como deveria fazer, ao invés dele começar a se queixar para os outros colegas daquele colega, ele tem que chegar no colega e falar, olha, meu amigo, você está fazendo assim, não é assim que tem que fazer, quer que eu te mostre, quer que eu te ajude, dá o apoio. Então, essa cultura do feedback, ela tem que ser implantada em toda a empresa. Toda empresa ganha. E o empresário tem que fazer isso. E ele também tem que estar disposto a ouvir o feedback sobre o comportamento dele. Então, é uma luta, mas é uma luta bacana de começar, porque só traz benefício para a empresa, né? Para toda a empresa. É assim, né? É duro. É duro você... Eu vou falar da minha perspectiva, tá? Eu sou uma pessoa muito aberta. E eu gosto de estar sempre envolvida com o Sebrae, né? A gente está sempre fazendo algum trabalho juntas. Eu contrato também profissionais para me ajudar a fazer o planejamento. Então, eu dou essa abertura. Mas confesso que nem todo mundo sabe dar feedback, né? Eu já passei por situação assim de demitir um funcionário e o funcionário se encorajar assim sabe, e me dar de dedo, dizer assim, olha, o seu negócio, não com relação a mim, né, a minha postura, mas com relação ao meu negócio, de dizer assim, tá tudo errado aqui, sabe aquela pessoa que daí ela se empodera porque ela pensa, não sou mais parte da equipe, então vou dizer o que eu penso. Então, nesses momentos, o que eu costumo fazer? Você tem que buscar um recurso lá dentro de calma e serenidade e ouvir aquilo, engolir, porque já não vale a pena a discussão mais, afinal de contas, essa pessoa já não está mais no seu quadro, de agradecer, né? Dizer, olha, obrigada, vou entender como um alerta, né? Então, para ver se você também acalma a pessoa, porque a pessoa se sente jogada fora naquele momento, né? E aí ela quer fazer alguma coisa ali. Para tentar, né? Sim, a postura tem que ser de aceitar o feedback, agradecer. Nunca é agradável para ninguém receber um feedback corretivo, né, de algo que você precisa melhorar. Quem fala que não, eu levo na boa, no fundinho, não leva. Nunca é agradável. Então, tem que realmente respirar, aceitar e, às vezes, falar, olha, desculpa, eu estou um pouco incomodado, porque não esperava. Não tem problema ser sincero. Pelo contrário, seja sincero, escute o outro e fale também. Mas é uma prática que, com o tempo, e quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, como qualquer coisa na vida, né? Então, tem que ser implantada, tem que começar, tem que estimular todo mundo a fazer, porque aí vira, né, o ciclo vicioso bom, né? O lado bom aí de colocar uma mudança, né, um hábito dentro da equipe. E já que nós estamos falando dessa mão de obra e de estimular o feedback, o que você acha da nossa mão de obra? O que você percebe nessa mão de obra? Você acha que essa mão de obra... Porque uma das maiores dores do empresário do food service é isso, que não tem mão de obra qualificada. E eu não sei se eu concordo com todo esse conceito, né? Eu concordo em partes, mas eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Dentro do restaurante, né, Kênia, você sabe melhor do que eu, você está aí nessa área há muitos anos contratando, né, muita gente, tem uma discrepância muito grande do nível intelectual mesmo, né? A gente tem pessoas que às vezes têm uma graduação, tem até uma pós-graduação, que pode ser seu gerente, às vezes eu tenho recebido currículos de pessoas com 2 pós-graduação para ser caixa, porque o desemprego pegou mesmo. Então, às vezes você tem um caixa com 2 pós-graduações. E você também tem, às vezes, um colaborador, uma colaboradora que mal sabe ler e escrever.
No seu restaurante eu já vi situações assim, né? Onde eu pedia coisas para essa pessoa, não podia pedir coisas escritas, a gente tinha que adaptar o treinamento. Então, às vezes acontece, mas não é por isso que a gente não deve deixar de treinar. Como que a gente vai qualificar uma equipe? Treinando. É só treinando, porque a função em si não é difícil. A função é simples. Muitas vezes a gente contrata a pessoa pelo currículo e demite pelo comportamento, porque ela tem o currículo, ela sabe fazer tecnicamente, mas ela, por algum motivo, ou não faz completo, ou, né, faz mal feito, ou faz com descaso, ou não se, né, envolve corretamente com toda a operação do restaurante. Então, não tem outra alternativa a não ser realmente treinar e conseguir perceber aqueles que realmente não se encaixam, que não estão, né, de corpo e alma presente, né? O restaurante, as pessoas que trabalham no restaurante têm que amar servir os outros. Não pode ter vergonha de servir o outro. Na verdade, todos nós, qualquer profissional, está a serviço de algo ou de alguém. E às vezes a gente vê, né, alguém que tem que servir uma mesa, limpar uma mesa, fica com vergonha, não vou convidar meus amigos para ver eu limpando, varrendo. Você não pode ter vergonha disso. Você tem que ter orgulho, né, do que você está fazendo, da sua profissão, e realmente se entregar para aquele serviço. Senão você realmente não serve para a área. Então, muitas vezes a gente percebe que é importante investir no treinamento, é importante valorizar o colaborador, mas é importante também ter um olhar atento para aquela pessoa que não se encaixa. Aquela pessoa que não se encaixa, ela não está feliz ali e não vai acabar prejudicando até a equipe como um todo, né? Porque aí é um profissional desqualificado que vai fazer o trabalho dele mal feito e vai refletir em toda a operação. Em toda a operação. E aí o que acontece, né? Os teus bons colaboradores vão começar a ficar insatisfeitos. Eles vão ficar incomodados, porque esse colaborador, né, que está deslocado ali, não está fazendo bem feito e reflete no trabalho deles. Então, é complicado. Tem que ficar bem atento para esses detalhes. Você sabe que, como você falou, eu estou já há tantos anos contratando, que você vai desenvolvendo, né, um feeling e uma maneira de conduzir a entrevista. E não estou dizendo também que isso é infalível, tá, gente? Porque nós somos seres humanos falíveis, né? Mas você vai pegando alguns macetinhos, né, da coisa. Então, quando eu percebo que a pessoa gosta de ter uma unha comprida, esmaltada, sabe? E que ela gosta de ficar com o cabelo solto, e a gente sabe que dentro de um restaurante isso não cabe. Eu, que sou proprietária, sempre tô, unha curtinha, raramente eu passo um esmalte, porque eventualmente eu estou na cozinha, e quando eu estou na cozinha eu quero dar um exemplo de como é o certo. Cabelo preso, touquinha, ou eu coloco, né, um outro adereço lá que eu uso para dar um estilo, né, para o cabelo preso, mas para não deixar o cabelo no rosto, né? Então, quando eu percebo que a pessoa tem esse perfil e que é muito ligada à imagem, logo de cara, eu já percebo que essa pessoa não vai se sentir bem fazendo o que é preciso fazer dentro de um restaurante. Então, a gente tem indícios ali na hora da contratação. E gostei muito do que você falou sobre servir. E eu também falo sempre isso, Sabrine, que se você não tiver no seu DNA essa coisa do servir, você não serve mesmo, sabe, para trabalhar com alimentação. E eu penso assim, né? Você trabalhar num restaurante não é muito difícil de você fazer comida em casa, por exemplo. A diferença é que é em larga escala e que a gente tem alguns cuidados que talvez em casa a gente não leve tão a sério. Mas o princípio é o mesmo, é fazer com carinho uma refeição para as pessoas comerem. Então tem toda uma questão de responsabilidade ali e de carinho com aquilo, né? Então, se você percebe que essa pessoa não tem essa devoção ao servir, ao fazer comida e tudo mais, essa pessoa não vai se adequar. Mas, de vez em quando, a gente cai, porque tem sempre aquela pessoa também que ela tá desesperada e aí ela fala assim, viu? Eu sou pau para toda obra, eu sou severino. Eu sou severina, conta comigo, me liga. Então, de vez em quando a gente cai nessa, né? E é uma pessoa que entra e que não fica, né?
Sim, não fica. O Thiago Concer, que é um especialista aí na área de vendas, não sei se você segue ele, conhece ele tem uma frase que ele fala que não tem treinamento que salva uma má contratação. Perfeito! Vou seguir esse cara, depois você me manda o nome dele. Perfeito. Não tem como, não existe milagre. Então, agora você entrou na minha próxima pergunta aqui para você, porque eu ia te perguntar agora. Por que é importante investir tempo e dinheiro, né? Mas nem sempre você salva todas as almas que estão ali nesse purgatório. Porque uma má contratação não tem treinamento, né? Segundo o Não rapaz tem. aí que salve, né? Ai, mas mesmo assim, olha, propor uma reflexão aí para quem está nos ouvindo e é da área, né, de restaurante ou de outra área, mas principalmente a área, né, de restaurante, né? Você sabe que o teu estoque é vivo, né? Não é uma loja de roupa, de calçado, fecha a porta, vai embora, ok, se acabar a luz, não tem problema. Pode ficar lá uma semana, no máximo você vai ter que tirar o pó, né? O teu estoque não, o teu estoque morre, cheira mal, vai atrair, né, insetos. Então, tem uma diferença grande. Mas, para qualquer empresário, treinar a equipe faz parte do negócio dele. Faz parte. Por isso que ele tem que investir tempo e dinheiro. Assim como o marketing faz parte, assim como vender faz parte, assim como comprar faz parte, as finanças faz parte, e todos os outros, né, detalhes, né, que envolvem a gestão do negócio. E aí também eu pergunto, né? Então, beleza, né? Será que eu consigo ficar uma semana sem dar bola para as vendas, sem olhar meus números? É saudável isso? Eu posso ficar uma semana sem se preocupar com compras? Não fica. Vocês não, né, nem fica. O marketing antigamente até ficava. Hoje, com a internet, com as redes sociais, não fica também. Não está postando toda hora. Então, você não para de fazer nenhuma dessas atividades porque elas são essenciais para o seu negócio. E treinamento também. Treinamento também tem que fazer parte. Faz parte do seu negócio. Você tem que estar disposto a desenvolver sua equipe. E como a gente já conversou lá atrás, se eu não tenho condições ainda financeiras para investir em um profissional que venha, que traz, claro, uma diferença, eu mesmo tenho que fazer o papel. Eu tenho que incentivar de alguma forma. Eu gosto muito das reuniões rápidas. Muitos dos meus clientes já implantaram isso e funciona muito bem. São reuniões semanais, porque muitas vezes o empresário fala, eu não tenho tempo para treinar. Eu não posso fechar o estabelecimento para treinar. Mas se você fizer, como você faz hoje, reuniões semanais, pode ser 5 minutos, Kênia. Não precisa nem sentar. Você combina com a tua equipe, nós vamos fazer uma reunião de 5 minutos, ninguém senta. De certa forma, é baseada naquele método Scrum, não sei se você já ouviu falar, métodos ágeis, que normalmente são as startups, empresas de tecnologia que utilizam. Elas fazem assim, para resolver uma demanda específica. Adaptando esse método para essas reuniões, você faz uma reunião para falar sobre a semana. Você fecha a semana anterior e fala da semana que vai começar. Normalmente, a gente gosta de fazer na segunda mesmo. Então, segunda-feira, se o teu estabelecimento abre, né, o pessoal chega às 8 horas, todo mundo de pé ali numa bolinha. E aí, pessoal, como é que foi a semana passada? Tudo tranquilo? Alguém tem que dar um feedback para alguém? Alguém atendeu alguma reclamação? Conversa ali e tal? Foi tudo ok? E essa semana, beleza? Nosso foco é esse e tal. Acabou. Bom trabalho para todo mundo e foi. Pelo menos isso tem que ser feito. Você ouve as pessoas. Você dá voz para os seus colaboradores que estão na linha de frente, porque às vezes o empresário não está na linha de frente, às vezes ele está lá, né, no escritório fazendo conta e com a cabeça fervendo. Então, só esse movimento já traz uma grande diferença. Então, tem que ser feito. Sempre, né, sou uma defensora aí de, se você não consegue ainda guardar uma fatia, né, uma parte do seu faturamento para investir, faça você mesmo, né? E se você quer, né, deixa um recado aí, se o pessoal quiser aprender a guardar dinheiro, tem que, né, ter uma gestão melhor, daí é só seguir a Kênia aí, que ela tem dicas valiosas para isso, para fazer a gestão do negócio. Então, antes eu preciso ganhar, né, colega? Eu preciso aprovisionar para, né, o básico ali, para tudo, para eu poder gastar o excedente, né? Porque meu marido fala sempre isso, fala assim, meu Deus, que coisa é essa? Sempre tem que comprar uma roupa para um filho. Gente, uma criança está crescendo, a gente tem que estar
Não foi eu que estabeleci essa regra. Eu só jogo esse jogo, né? Fizeram essa regra. Então, a roupa que tem hoje, amanhã não tem mais. Então, a gente precisa ganhar dinheiro, mas precisa aprovisionar, sim, porque eu concordo inteiramente, é um investimento e eu sinto os reflexos muito positivos na minha empresa todas as vezes que a gente fez, Sabrine, sabe, assim, você vê um brilho no olhar do funcionário depois. Mas como a gente já está um pouco adiantado no nosso tempo, que a nossa conversa foi maravilhosa, antes de te pedir uma dica de ouro para a gente encerrar aqui para o Restauranter, eu vou te mostrar aqui. Você lembra que você me deu esse presente aqui? Aham, lembro. Aqui tem um artigo aqui que foi o que eu mais gostei, que fala, vou falar rapidinho aqui, sobre gestão de si mesmo. Perfeito. Sabe? Isso já foi tema de um treinamento que eu dei na empresa. E como você falou, eu tenho que falar uma linguagem um pouco mais elaborada para os funcionários que fazem faculdade, né, e que já estão comigo há algum tempo, porque os que estão comigo há muito tempo, eu fui plantando isso na cabeça. Olha, tem que ter carro. Olha, tem que ter faculdade, né? Então, eu pelo menos, eu me sinto muito honrada, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que eles, poxa, conseguiram passar no vestibular, estão estudando, compraram um carro, porque você sente que está ajudando a construir o sonho dessas pessoas, né? Porque eles estão ali ajudando a construir o nosso sonho. Então, é uma forma de devolver. E tem uma parte aqui que eu vou ler bem rapidinho, que diz o seguinte, ó. Vivemos numa era de oportunidades sem precedentes. Se você tem ambição, disposição e inteligência, pode chegar ao topo da carreira que escolheu, independentemente do ponto em que começou. Mas com a oportunidade vem a responsabilidade. Hoje em dia, as empresas não administram a carreira dos trabalhadores do conhecimento. Cada um precisa ser o seu CEO. E aí eu explico para eles o que é um CEO de uma empresa e como eles têm que pensar na vida deles como se fosse uma empresa também. Porque ali eu tento alinhar os meus sonhos com os sonhos deles. E aí sim eu consigo engajar. Quando eu mostro para eles, olha, me ajuda a te ajudar, sabe? Ele se sente, opa, pera lá, ela está preocupada, ela quer uma permanência, ela está vendo a nossa relação a longo prazo, né? Uhum. Então, eu uso esse material, mas você não fez uma dedicatória, então você me deve uma visita, tá? Já aproveita para o treinamento. Já aproveita, dá uma treinada na galera, entendeu? E faz a minha dedicatória. Verdade, que esse presente foi comprado, você lembra como é que foi? Você que foi fazer uma participação numa aula online não, num EAD que eu fiz. Na FAG. Na FAG, eu te chamei para fazer, né, um bate-papo também, né, no curso de turismo e hotelaria deles lá, o EAD deles, e aí era teu aniversário, você aceitou, você nem lembrava que era teu aniversário, eu que te lembrei, estava bem doidinha. Você estava acelerada. Eu falei, Kênia, você aceitou fazer a live no dia do seu aniversário, você percebeu? E daí você falou, pois é, só agora que eu me dei conta. E aí eu estava numa correria e passei. Viu como você mora no meu coração, né? Pô, no dia do meu aniversário. Sim, no dia do aniversário. E aí eu passei correndo na livraria, peguei um livro e falei, vou dar um presente também, né? Ah, isso é muito legal e eu uso ele. E eu tenho falado que legal, né? Porque, olha, o título é Desafios da Gestão. E eu tenho batido muito em cima dessa questão da gestão, né? De que não basta só fazer uma comida boa e tento desmistificar, porque, cara, até hoje, onde eu chego, assim, quando alguma amiga minha fala assim, ó, Kênia, meu marido quer conversar com você depois, eu já penso, quer abrir um restaurante. Sabe, porque daí você vira consultora, né? A gente está tantos anos já fazendo isso, os caras falam assim, Kênia, eu tô com uma ideia aqui. E aí eu escuto, né? Claro, dou o meu parecer técnico ali, procuro também não incentivar muito, mas também não destruir o sonho das pessoas.
Mas você percebe que algumas pessoas pensam assim, olha, se der tudo errado na minha vida, eu abro um restaurante porque eu faço um churrasco, ó, de resposta. Meus amigos adoram. Parece tão fácil. Ô dó, se não souber o trabalho que... Mas, amiga, dá então o seu recado para esse cara, uma dica de como fazer isso acontecer com, né? Ou ele te liga, né? Ou ele pode se virar sozinho. Ele, né? Claro que eu prefiro que ele me ligue, mas ou para algum outro colega de profissão aí, né? Mas a dica, eu já falei algumas vezes aqui, mas às vezes é importante a gente repetir, né? Porque o óbvio precisa ser dito e às vezes redito, falado novamente. Busque fazer o treinamento constante, busque você se aperfeiçoar também como gestor, como empresário, como pessoa, aprender a lidar melhor, a se comunicar melhor, se relacionar melhor com as pessoas. E tem uma coisa, Kênia, que eu tenho falado para muitos empresários, tá? Que é aí que eu acho que eu vou considerar essa aí a dica de ouro. Cuidado com a eterna insatisfação. O empreendedor, né, nato, o empreendedor, aquele cara, aquela mulher que gosta de empreender, ele é uma pessoa normalmente mais acelerada e ele tem dentro dele essa eterna insatisfação, de sempre querer mais, de sempre, né, buscar mais, melhorar, crescer o empreendimento dele, enfim. Mas, às vezes, isso atrapalha muito a gestão do negócio. Porque a eterna insatisfação, eu nunca estou satisfeito com a equipe, e eu acabo demonstrando isso, e isso é um desmotivador gigantesco, porque aí os teus bons colaboradores, eles pagam pato junto, porque você não está preparado, porque você não se preparou para dar um bom feedback, para chamar aquela pessoa que precisa ouvir, para se comunicar de forma adequada, né, com ela, para acompanhar se ela vem executando aquilo que você pediu para ela executar. Então, você não se preparou para isso, e aí você fica nesse looping da eterna satisfação e só acaba maltratando, de certa forma, a sua equipe, porque aí você nunca está satisfeito. Então, tem que cuidar, tem que olhar com lupa para isso. Se você tem, se alguém que está nos ouvindo aqui tem esse perfil, presta atenção. De novo, liderança é um cargo muito solitário, converse essas dores com outras pessoas e consiga estar mais animado com a sua equipe e falar com quem precisa falar. E reconhecer também, valorizar quem precisa ser valorizado, que aí é o feedback positivo, que ele também é fundamental, que todo empresário deveria fazer. Eu percebo que algumas reuniões que era para ser motivacional vira bronca, vira reunião de bronca. E aí é uma bronca coletiva. E aí realmente aquele cara que está todo felizinho ali, que, fala assim, nossa, tô dando o meu melhor, ele vai murchando, né, Sabrina? Ele vai murchando e ele pensa, será que tá valendo a pena eu me dedicar tanto, sendo que, né, parece que não estão vendo. Não é reconhecido. Uhum. É bem complicado, tem que cuidar. O horário tá tarde, né? Posso falar um semi-palavrão aqui? Manda! Tem crianças na sala. Uma vez eu fui numa empresa que eu estava fazendo treinamento sobre feedback, e aí os funcionários falaram assim, não, aqui não tem feedback, aqui só tem feedback. E olha, mais ou menos isso, entendeu? É porque o negócio devia estar muito ruim lá, né? Exatamente. Ai, mas que legal, Sabrina. Olha, sempre um prazer falar com você. E sempre, a Sabrina, quando vai na minha empresa, gente, ela separa, assim, ela separa uma tarde na agenda dela, porque não vai rolar só o treinamento, vai rolar pelo menos umas 2, 3 horas comigo no escritório. Tem uma parte do choro, depois tem uma parte de muita risada, porque aí a gente se diverte, porque tem umas tragédias que são cômicas, né? Então a gente consegue tirar ainda algum humor desse dia a dia que a gente sabe que é puxado. O dia a dia do dono de restaurante não é mole. Mas então eu quero te agradecer e muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que a sua agenda é apertadíssima também, à noite, hora de estar com a família, sossegadinha, tá aqui comigo falando de negócio.
mas eu percebo que esse é um assunto que você gosta muito, então acredito que valeu a pena. Pelo menos para mim, valeu muito a pena. Com certeza, sempre é uma troca valiosa, aprendo muito contigo também, e foi uma honra estar aqui com você. Ai, meu povo, é isso. Então eu me despeço, foi um papo delicioso, porque falar de treinamento é muito gostoso, e mais gostoso ainda é colher os frutos de uma equipe bem treinada, bem motivada, isso é a força motriz do seu restaurante, né? Eu costumo falar também nos meus vídeos que tem uma estatística triste que diz que 70% dos restaurantes não conseguem ter uma margem de lucro acima de 10%. E eu sempre falo nos meus vídeos que é possível sim, que é possível chegar a 20%, a 25%, e tem ferramenta para isso. E eu venho falando em todos os vídeos aí que basta aplicar gestão, tá? Tem uma formulazinha mágica que eu falo sempre também, que é do nosso programa, o programa que eu estou propondo, que é você menos 5 mais 5 igual a 50. Isto é, você diminui 5% do seu custo, aumenta em 5% o seu faturamento, que reflete em um aumento de 50% do seu lucro.